Carisma não é um dom, é uma habilidade totalmente treinável, assim como qualquer outra, e não só isso, mas todo mundo é carismático em algum momento. Você só não percebeu isso. E se você é introvertido ou você acha que não tem nenhum carisma, presta muita atenção nesse vídeo, porque sim, você é carismático, você só não sabe usar isso. E eu te entendo porque eu também já pensei assim, mas eu sou a prova viva de que todo mundo é carismático em algum momento, independente da personalidade. E se você sabe usar o carisma a seu favor, você pode conseguir qualquer coisa de absolutamente qualquer pessoa. Mas antes, se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, muito prazer, meu nome é Arthur Rodrigues e eu sou fundador da Manex Media. Nesse canal aqui que eu comecei outro dia, eu falo sobre absolutamente tudo que eu acredito que eu posso agregar na sua vida, que eu posso te ajudar a você estar à frente das outras pessoas, nesse formato aqui, sem filtro e de cara limpa. Então assiste o vídeo e no final, se você curtir, aí sim eu peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E logo de cara já vamos falar, primeira coisa, carisma não é um dom. Quer ver eu te provar? Vamos lá. Escolhe aí qualquer pessoa, independente de quem seja. Você acha mesmo que essa pessoa seria carismática em um domingo de manhã, com frio, chuva, tendo, sei lá, batido o carro, brigado com a mulher em casa e estando estressado, com criança chorando? Lógico que não. E se carisma fosse um dom, independente da circunstância, a pessoa seria carismática. Pessoas carismáticas seriam assim o tempo todo. E a gente sabe que não é assim que funciona. Porque o carisma, ele não é uma permanência, ele não é uma constante. O carisma, ele é um estado. Existem momentos em que você está carismático e existem momentos em que você não tem carisma nenhum. E isso acontece com qualquer pessoa, independente do tipo de personalidade, independente da energia que a pessoa tenha. Todas as pessoas têm os seus momentos de carisma e têm os seus momentos de calmaria, os seus momentos de energia baixa. A grande questão é, como que a gente liga e desliga o carisma? Essa sim é a grande habilidade, a grande ferramenta que a gente tem que prestar atenção. E cara, se você entender isso daqui, se você aprender a ligar e desligar o seu carisma na hora que você quiser, essa é uma habilidade que vai te permitir conseguir absolutamente qualquer coisa de qualquer pessoa, independente da situação, você vai ter uma vantagem absurda. Mas Arthur, eu sou introvertido, eu não sei falar muito bem com as pessoas, eu não me sinto lá muito bem em qualquer ambiente. Meu querido, eu também. Eu sou extremamente introvertido. A minha personalidade base não é essa daqui de estar falando com uma câmera. Meu apelido, quando eu era criança, na minha família, era bicho do mato. Até seco a garganta. Mas eu aprendi a ligar e desligar. E é claro que existem momentos que o seu nível de carisma vai ser diferente, principalmente dependendo da circunstância e dependendo do ambiente que você está. Vamos lá, só para ilustrar aqui fica mais fácil de entender. Pensa aí numa escala de 0 a 10. Vamos colocar que você está num dia, vamos colocar que você acha que você não tem nenhum carisma. Então vamos colocar que você está no 0. Se você aprender a ligar e desligar o seu carisma com o que eu vou te falar aqui, vai ter dias que beleza, não vai ser um dia bom, mas você vai conseguir ligar o seu carisma para você sair do 0 e para você ir pro 5. Vai ter dias que você vai pro 7, vai ter dias que você vai estar super saiyajin e você vai pro 10. Da mesma forma que existem pessoas que aí sim, a gente tem sim certas pessoas que já têm uma inclinação mais natural para esse tipo de coisa, já conseguem interagir melhor com as outras pessoas. Pessoas que gostam de lidar com outras pessoas em geral, elas vão ter uma facilidade maior de lidar com isso. Tem pessoas que têm um nível de carisma base maior, ali no 3, 4, 5, às vezes até mais alto. E se elas aprendem a lidar com isso ainda, se elas aprendem a ligar e desligar, aí, é GG. Mas isso daí é para qualquer pessoa. Existem pessoas que têm certas facilidades naturais que sim dão vantagens para elas. Mas isso não garante que você seja pior do que essas pessoas. Se você desenvolver esse tipo de habilidade. Mesmo essas pessoas, vamos colocar que uma pessoa carismática tem um nível base de carisma ali no 5. Cara, vai ter dias que essa pessoa não vai estar bem. E o nível de carisma dela vai estar no 2. E você que aprendeu a ligar, mesmo você sendo um 0, você vai conseguir jogar pro 7.
beleza? Então, essa é uma habilidade, cara, que faz muita diferença. E eu já vou te falar como ligar e desligar. Mas antes disso, a gente precisa entender uma coisa muito importante, que é o contexto do ambiente que a gente está e também qual é a nossa intenção para com esse ambiente, para com outra pessoa que a gente está interagindo. Porque um dos pontos cruciais é a gente ajustar a nossa energia, ajustar o nosso comportamento, ajustar o nosso carisma ao ambiente que a gente está e para a intenção que a gente tem, para a intenção que a gente quer, o que a gente espera conseguir em tal situação. Se a gente está interagindo com um grupo de pessoas, o que a gente espera desse grupo de pessoas? Como tá a vibe desse ambiente? É um ambiente mais, um ambiente mais descontraído, que a galera tá mais de boa, a gente precisa ter um nível de energia maior, a gente precisa ter um nível de energia menor, é um ambiente que já tá mais pesado, às vezes aconteceu alguma coisa. Se a gente está em um ambiente mais pesado, que a galera tá mais para baixo, às vezes aconteceu alguma coisa, não sei, às vezes aconteceu algum problema, às vezes deu alguma merda. Cara, você não pode ser o cara alto astral, você vai destoar, você vai ser visto como um idiota, você vai ser visto como insensível. Então, a gente tem que ajustar o nosso comportamento e ajustar a nossa energia, o nosso carisma para aquele momento, para a intenção que a gente tem em estar em tal ambiente. A nossa intenção é interagir com certa pessoa, a nossa intenção é interagir com um certo grupo de pessoas. Aí sim, entendido isso, sabendo qual é o nosso contexto e quais são as nossas intenções, a gente vai precisar fazer um exercício interno. Qual exercício que é esse? Cara, vamos lá. Duas coisas muito simples. O que te faz aumentar a sua energia, o que te deixa mais animado, o que aumenta a sua confiança e o que te deixa mais para baixo, o que te deixa às vezes mais triste, mais chateado. Não seria exatamente essas palavras, mas o que te deixa num estado de espírito mais baixo, o que te deixa mais na sua, mais apático. Faz esse exercício interno, isso daí vai variar de pessoa para pessoa. Vou dar o meu exemplo aqui para ficar mais fácil, para contextualizar. O que eleva a minha energia, o que me deixa mais confiante, mais animado, cara, é um pouco constrangedor de falar, mas é assistir certas cenas de certos filmes e séries. Cenas que eu gosto de assistir. E não necessariamente uma cena motivacional, desses cortes motivacional que tem no YouTube. Não, às vezes é uma cena mais de boa, só que faz sentido pra mim. Eu gosto. Por exemplo, do filme Troia, é uma cena que eu gosto muito. Antes do navio do Brad Pitt, do Aquiles, chegar na praia de Troia, o Aquiles ele faz um discurso para a tripulação dele, beleza? É uma cena que eu gosto bastante. A cena de Vikings também, que é a conversa do Ragnar com o Bjorn no topo da montanha, a conversa sobre poder. É uma cena que eu gosto muito, e não é uma cena motivacional, animada, não. É uma cena que, cara, é um pai conversando com um filho no topo da montanha. Uma cena bem mais de boa. Gosto bastante também das cenas do Bob Axelrod, da série Billions, que é a minha série favorita. Então, são esse tipo de coisa aumenta a minha energia, me deixa mais confiante, me deixa mais animado. Literalmente, assistir isso me dá mais energia, porque é o que funciona pra mim. Agora, o que vai funcionar pra você? É ouvir uma música X? É falar com alguém? Sei lá, ir treinar, fazer algum exercício? Então, faça esse exercício interno e entenda o que aumenta a sua energia, o que te deixa mais animado e o que te deixa mais apático, o que te deixa mais pra baixo, o que te deixa com aquele humor de dia nublado, chuvoso, frio, inverno. Mas Arthur, que viagem é essa? Por que eu tenho que saber disso? Não tô entendendo. Cara, vamos lá. Quando você vai na academia, você vai treinar, você vai fazer algum exercício, você não aquece, você não se alonga. Cara, com isso daqui é a mesma coisa. É um alongamento, é um aquecimento comportamental. Você fazendo isso, você está despertando ali no seu corpo o comportamento que você tende a executar daqui para frente. É por isso que é importante a gente entender o nosso contexto e a nossa intenção, porque a gente tem que ajustar o nosso comportamento para aquele contexto, para aquela nossa intenção. É fechar uma venda? É fechar um cliente? É, sei lá, sair com alguém? É pegar alguma pessoa? Entendeu? Então, a gente tem que ajustar o nosso comportamento a
essa situação. Só que nem sempre a gente está muito disposto. Às vezes, cara, a gente está cansado, o dia foi ruim. Isso aí acontece, não é todo dia que a gente tá legal. Só que, ainda assim, a vida acontece, pô, ainda mais na vida adulta. A gente não tem o luxo de poder fazer uma coisa, poder fazer tudo a hora que a gente quer. Não, a gente tem que se adequar àquela situação. E esse é o tipo de habilidade que a gente consegue adaptar e agir em cima disso. E, cara, pode parecer papo de coach, pode parecer besteira, mas de verdade, funciona. Então, entenda o que eleva a sua energia, o que te deixa mais confiante e o que deixa o seu humor mais para baixo, com aquele humor de clima de inverno. Isso é muito importante, porque você vai se modelar para aí sim conseguir ligar e desligar a sua energia para aquela situação, para aquele momento específico. Fazendo isso, você vai criar para você um ritual de aquecimento. Sempre que você precisar ligar o seu carisma ou desligar, sempre que você precisar subir a sua energia ou abaixar, você sabe o que você vai fazer para modelar o seu comportamento para essa ação que você quer executar. Isso daqui faz toda a diferença do mundo. As pessoas que são carismáticas a todo momento, elas são mestres em fazer isso. Elas fazem isso continuamente e muitas vezes, que aí sim entra a questão das pessoas que parecem ter um carisma natural, muitas vezes elas fazem isso inconscientemente. Já viu aquelas pessoas que vivem ouvindo aquelas músicas que deixam elas pra cima o dia inteiro? Cara, isso não é nada mais do que um ritual contínuo de aumento de energia. Só que elas fazem isso de forma automática, de forma intuitiva. E o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa, só que agora com planejamento. É uma forma da gente sistematizar e controlar o nosso estado de espírito para qualquer situação. É assim que a gente vai ligar e desligar o carisma. E agora que vem a grande sacada, se você fizer isso daqui, cara, aí não vai ter para ninguém. Você já tá sabendo dosar o seu comportamento. Mas se você fizer isso daqui, aí sim você pode conseguir qualquer pessoa, você pode conseguir qualquer coisa de qualquer pessoa, porque absolutamente todo mundo vai tender a gostar, a confiar em você. É o seguinte, sempre que você for interagir com alguém, com algum grupo de pessoas, mas de preferência com uma pessoa falando num a um, uma pessoa sozinha, sempre faça essa pessoa parecer a protagonista da conversa. Jogue toda a luz da conversa nessa pessoa, dê toda a atenção para ela. Quando ela estiver falando dela, escute. Não fica cortando e falando, não, mas comigo é tal coisa. Não, fica quieto, escuta ela falar. As pessoas gostam muito de falar de si mesmas. E quando elas percebem que a pessoa que ela está conversando está ouvindo, ela tende a se afeiçoar a você cada vez mais. Fazendo isso, só você ficando quieto e escutando a outra pessoa falar, independente do que ela quer, ela vai tender a te olhar de uma forma muito mais positiva. E se você ainda joga a luz para cima dela, se você joga a atenção em cima dela, fazendo ela se sentir a protagonista, fazendo ela se sentir especial, aí, cara, GG, acabou, porque ela vai se sentir muito confortável na sua presença. Ela vai te achar uma pessoa agradável, uma pessoa carismática, ela vai gostar de você, ela vai confiar em você. Faça a interação de vocês ser sobre ela, nunca sobre você. As pessoas gostam de serem vistas, gostam de serem ouvidas como se elas fossem importantes. Então, se você joga essa luz para outra pessoa, esquece você, coloca seu ego no bolso, ignora. Você fazendo isso, você vai estar ganhando em muitos pontos com essa pessoa. E em um ambiente maior, com mais pessoas, também funciona. Só que melhor ainda é se você tiver no 1 a 1. Faça essa pessoa se sentir especial. Jogue toda a atenção nela. Quando ela estiver falando principalmente dela mesma, escute, estimule ela a falar dela mesma cada vez mais. Se você fala isso, se você faz isso, a pessoa vai te ver como uma boa ouvinte, vai te ver como uma pessoa companheira. Fazendo isso, elas vão naturalmente gostar de você, elas vão naturalmente confiar em você. E muita atenção aqui, porque eu não tô falando para você ficar babando o ovo dos outros. Não, muito pelo contrário. Nunca tente agradar ninguém. Um
um grande traço de pessoas muito carismáticas é que elas são muito seguras das suas opiniões, elas são muito seguras de si, ou seja, elas não ficam dobrando as suas opiniões para agradar os outros, elas têm uma postura firme. Quem gostou delas, gostou. Quem não gostou, não tem problema também. É muito diferente isso daqui. Você dar luz ao que a outra pessoa está falando não significa muitas vezes você concordar com ela, mas simplesmente você respeitar a zona dela, respeitar a fala dela, as opiniões dela, não ficar se contradizendo demais. Se você pode deixar as suas opiniões claras e mesmo assim não ser uma presença de confronto. Se você fizer tudo isso, cara, as pessoas vão te respeitar porque você mantém a sua posição, mas ainda assim você consegue interagir, você consegue dialogar independente da visão da outra pessoa. E mais ainda, se você se afeiçoar ao que ela está falando e tratar ela como a protagonista da conversa de forma genuína. Fazendo isso, cara, GG, as pessoas vão confiar em você, vão te enxergar como uma pessoa extremamente carismática e consequentemente, você vai ser muito mais bem quisto pelas pessoas, fazendo com que você, cara, consiga fechar mais negócios, fazendo com que você consiga ser mais querido. Não vou entrar muito em outros assuntos, porque tem gente que pode usar isso para manipulação, para fazer merda, mas deu para entender. Isso daqui é muito, muito forte. Se você fizer tudo isso daqui, entender toda essa dinâmica, cara, isso daqui vai te dar uma vantagem absurda na sua vida. Crie um ritual de aquecimento do seu comportamento, mantenha as suas opiniões firmes, independente se as pessoas vão ou não gostar de você, e faça das outras pessoas as protagonistas das suas conversas, das suas interações. Fazendo tudo isso, cara, você vai dominar o game do carisma e isso vai te dar uma vantagem absurda na vida. No mais, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda demais. Se você estiver assistindo pelo celular, deixa o seu hypar também, porque ajuda muito. É só você arrastar o comentário pro lado e clicar no hypar. E se você curtiu a ideia do canal, curte essa ideia de vídeos que eu vou postar todos os dias, te convido a se inscrever aqui no canal também. No primeiro link aqui da descrição, eu vou deixar o link do meu canal principal. Vai lá conhecer, porque lá é um Arthur totalmente diferente. Nossos vídeos lá, aí sim, tem uma produção bem maneira. Acredito que você vai gostar demais também. Agora vai lá e assiste o último vídeo que eu fiz aqui do canal. Vou deixar aqui para você assistir, onde eu falei sobre a lei dos 100. A gente se vê no próximo vídeo.